folga, né, já que os filhos não estão por perto, mas nós entendemos. Eu não sei se Deus entende, mas nós entendemos. Vamos à palavra do Senhor. A partir do versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vocês já se impressionaram com alguém que parece que não é desse mundo? Alguém que pode estar passando a pior situação, pode estar de encontro com a maior dificuldade, mas ele tem uma certeza tão grande dentro de si que parece que não tem nada acontecendo. Vocês já lidaram com alguém, já passaram perto de alguém assim? Claro que a nossa reação tem muito a ver com o nosso temperamento, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós somos feitos por Deus. Mas eu acho interessante que pessoas que não são baseadas no seu temperamento, que reagem de acordo com algumas circunstâncias. Eu já estive perto de pessoas assim. O mundo estava se desmanchando e a pessoa estava com um sorriso no rosto. A pessoa estava tranquila, ela estava em paz, porque tinha algo dentro dela que movia ela além das circunstâncias. O meu pai era uma pessoa assim, muito simples. E algumas vezes ele tomou algumas atitudes que nos deixaram surpresos. Tem uma que eu creio que é um marco meu e da vida da Kátia, porque assim que nós casamos, nosso apartamento era no 10º andar, e numa tarde eu estava no trabalho e a Kátia me liga, porque ela saiu um pouquinho antes do trabalho, e ela liga, toda assustada, dizendo: Olha, o nosso apartamento está alagado. E eu fiquei pensando, eu falei: Puxa, a chuva foi muito grande, porque para chegar água no 10º andar... E ela, desesperada: venha para casa, e eu liguei para o meu pai. Eu estava sem carro, liguei para o meu pai e falei: Pai, o senhor me leva até em casa, porque até pegar um ônibus ou um táxi eu vou demorar muito. E o meu pai, com toda aquela calma, passou no meu lugar de trabalho, ele morava perto, e foi dirigindo da forma dele, né? 10 por hora, falando da Bíblia. E quando nós chegamos em casa, o porteiro... A hora que ele abriu o portão, ele falou assim: Olha, a coisa está feia, Maurício, lá em cima está feio. E eu fiquei imaginando, então, se o porteiro já estava assustado, qual seria o quadro que a gente ia encontrar? E quando o elevador chega no 10º andar, que eu abro a porta, no corredor já tinha muita água. Eu falei: foi feio realmente. E quando nós batemos na porta, quando eu abri a porta, na verdade a Kátia já estava do lado de dentro, cheio de água no chão, o seu rosto tinha chorado muito. E o meu pai olha para a Kátia e fala assim: Minha filha, antes água do que fogo. E aquilo mudou completamente a situação, porque acabou se tornando cômico. Claro que tivemos que cercar o apartamento inteiro. Mas depois de um período, eu estava até sentando no sofá, eu olhava para a Kátia: Senta aí que nós vamos remando para o quarto agora. Vamos passar por esse momento. E pensando nessas coisas do meu pai, domingo passado nós tivemos um culto tão bom, meus irmãos. Celebramos a Santa Ceia, essa casa estava cheia da glória do Senhor e o Espírito do Senhor está aqui hoje. Mas eu saí daqui no estacionamento, veio uma palavra na minha mente, e eu estou com essa palavra a semana inteira. E é sobre isso que eu quero ministrar, trazer aos nossos corações hoje, a palavra frustração. Frustrações. Porque todos nós passamos por isso. Esse dia foi um dia ímpar na vida da Kátia, com tanta água, e até agora a gente está naquele embate, né, de casal para saber quem que esqueceu a torneira aberta, porque de manhã não tinha água no apartamento. Então a gente saiu e a Kátia deixou a torneira sem fechar. Por isso que o apartamento encheu de água. Mas a verdade é que a frustração chega, coisas acontecem.
E essa semana eu fui estudar sobre frustração e sobre decepção. E embora algumas pessoas digam que são sinônimos, é um caminho muito distante entre uma coisa e outra. Eu entendi que frustração ela está envolvida com coisas e situações. Decepção, normalmente tem pessoas no meio. Eu quero falar sobre frustração, que é o estado do indivíduo quando ele é impedido por alguém, por algo ou por si mesmo, de atingir a satisfação de uma atividade. Quando alguma coisa acontece no meio do caminho e daí você não chega a ter o resultado que você queria. Segundo a psicanálise, frustração é o estado do indivíduo que, por não ter satisfeito o seu desejo ou uma tendência que ele tinha, que era fundamental para a sua vida, essa pessoa se sente recalcada. Ela chega, ela não tem o seu resultado, então nela mesmo se expressa o recalque. Me frustrei. Ou seja, a frustração ela é uma resposta emocional à oposição. Quando algo se levanta no meio do trajeto, então a nossa resposta emocional ela é chamada de frustração. E na vida todos nós passamos por um dia, ou talvez por uma estação inteira de frustrações. Tem dias que parece que a gente levanta só com o pé esquerdo e nada acontece certo. Está dando tudo errado. A gente se frustra desde de manhã. É um cabelo revoltado, é o cabelo que não para de jeito nenhum. Então o negócio é quase raspar, que daí a gente não se incomoda. Joga gel e o povo pensa que a gente está na moda. São coisas que acontecem, coisas pequenas, mas que estão lá, fazem parte do nosso dia a dia. É quando nós estudamos muito e nós não somos aprovados no teste. Quando nós investimos em uma amizade e nós não somos retribuídos da mesma forma como nós estamos investindo. Quando nós nos dedicamos ao máximo no trabalho e quem recebe a promoção ou o aumento é o companheiro. É quando a viagem de férias é cancelada ou termina mais cedo do que nós imaginamos. É quando a viagem é impedida por um bloqueio na estrada. Olha, não tem como você chegar, você tem que fazer a volta e cuidar da sua vida. É quando as férias são mais longas do que o dinheiro. Quando o leite ferve e é derramado no fogão. E quem que não fica frustrado com isso? Quando o bolo não cresce. Quando a comida fica salgada. Embora tenha sido feito com tanto carinho, mas o resultado não foi o resultado que você queria. Quando o pneu está furado, ou o tanque e a carteira estão vazios, então o carro de nada serve. Quando nós chegamos atrasados no culto ou para um compromisso, então daí a gente se sente frustrado. É claro que isso a gente fala com aqueles das 10h30, os das 11, 11h15, sempre estão em paz. Frustração é quando o show ou o filme deixam a desejar. O comentário dos críticos era completamente diferente do teu. Você não gostou do que você viu. A frustração é quando o sonho americano mais parece o pesadelo do brasileiro. Quando você levanta todo dia pela manhã e fala assim, mais um dia nessa terra. Mas nós já agradecemos a Deus pela sua misericórdia. E por pior que seja o dia, deixa eu te falar que com Deus nós devemos desfrutar a cada segundo. Porque existem milhões de pessoas ao redor do mundo que queriam estar sentados aqui no nosso lugar nessa manhã. Mas o Senhor nos escolheu e nos permitiu chegar até aqui. E por isso nós devemos estar alegres. Ainda que às vezes cansados, mas cientes que quem tem nos sustentado é o Senhor. Aleluia. Frustração é isso, meus irmãos. Situações que estão baseadas nas nossas expectativas e nas nossas vontades, mas que nunca estão sob o nosso controle. Porque nós não conseguimos dizer o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas nós podemos estar guardados pelas potentes mãos do nosso Deus e saber que tudo o que há de vir não foge dos seus olhos. Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Esses resultados não estão nas nossas mãos, eles estão nas nossas expectativas, estão nas nossas vontades. E quando eles não acontecem, o que se mostra nas nossas vidas é vulnerabilidade. Mostra quão frágeis nós somos, quão dependentes nós somos. E mostra também como, por tantas vezes, nós somos autoconfiantes. Porque nós já fazemos planos e já sabemos até como nós vamos comemorar quando chegar no final.
Mas tem muitos planos que não acontecem, porque o que prevalece sempre é a vontade de Deus e nós devemos estar abertos para que ela se cumpra em nós. A questão é a nossa forma de reagir às frustrações, o nosso comportamento, porque isso pode trazer danos ou pode trazer benefícios. Todos nós passamos por frustrações e todos nós reagimos de uma forma diferente às frustrações que passamos. E daí os comportamentos mais comuns para a resposta à frustração são esses: fuga, evitação, compensação ou agressão. Qualquer um que passa pela frustração entra num desses 4 campos, sem dúvida. E eu quero falar um pouquinho desses campos. Em primeiro lugar, eu quero falar de uma pessoa que passa pela frustração e daí ela acha como o comportamento seu na frustração a fuga, o afastamento. A frustração ela não é resolvida com mudança geográfica. E esse é o problema que existe na cabeça de muitas pessoas que se frustram, que pensam que mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de país vai resolver o problema. Mas a cada dia que passa, o problema continua no mesmo lugar. E nós precisamos entender que chegou a hora da gente não fugir, mas chegou a hora da gente enfrentar. E quando nós enfrentamos os problemas, a Bíblia é muito clara quando ela diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando nós enfrentamos os nossos gigantes, sem dúvida nenhuma, o nome do Senhor será glorificado. Aqui nós vemos muito bem isso. Pessoas que se frustram e que se frustraram com o casamento. E daí mudaram de país, sendo que, na verdade, precisam mudar de atitude. Porque mudam de país, mas continuam carregando as marcas de uma história que não foi boa. E acabam convivendo com essas marcas e trazendo essas marcas todo o tempo nas suas costas. E ninguém consegue sobreviver carregando um fardo que é excessivo. O nosso Senhor Jesus mesmo disse, olha, que nós devemos tomar o seu fardo que é leve, o seu jugo que é leve, e seu fardo que é suave, e então nós podemos continuar sim a nossa vida. Mas nós vemos nesse país também pessoas que foram despedidas dias antes da tão sonhada aposentadoria. Estavam pensando, olha, foi com poucos dias, e daí então acabou a minha carreira, acabou a jornada, está tudo tranquilo, mas de repente tudo começa de novo. E daí, se você continua nesse de novo que o Senhor está te dando, você nunca vai sair do seu lugar. Eu conheço um pastor, um amigo, que fazem 20 anos que dá seminários para a família, 20 anos dando o mesmo seminário para a família, e 20 anos contando o mesmo testemunho que era funcionário da Scania. Então, ele saiu da Scania, mas a Scania ainda não saiu de dentro dele. E esse é o problema de muitas pessoas aqui. Porque nós já saímos do Brasil, mas o Brasil tem que sair de dentro de nós. Nós temos que assumir a nova oportunidade, a boa porção que o Senhor está nos dando. Ninguém consegue viver com o seu coração dividido. Um reino dividido, ele não é estabelecido. Não tem como nós vivermos pensando no ontem. O negócio é nós vivermos aproveitando hoje e descansando o nosso futuro nas mãos do nosso eterno e precioso Deus. Mas nós vemos pessoas assim, que precisam mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar. Era uma semana a mais para mim estar aposentado, era uma semana a mais para mim atingir o meu 1 milhão, uma semana a mais para mim estar descansando, e veja o que Deus preparou para mim. Deus preparou uma porta aberta num lugar novo, com pessoas maravilhosas, e ainda por cima abriu uma casa onde o seu nome é glorificado, e você é bem-vindo da forma como você está. Mas é o momento de você mudar o seu comportamento e entender que em Deus, a nossa vida sempre está bem guardada. São as pessoas que se frustraram com Deus ou com a religião. E é muito fácil nós andarmos pelas ruas e conversar com as pessoas e falar, olha, eu nem sei o que eu sou, mas se tem uma coisa que eu não quero é igreja. E deixa eu falar para vocês que se tem uma coisa que eu não quero é religião, o que eu quero é Jesus. E nós nos reunimos como igreja para glorificar o seu santo nome.
O que não nos importa é a placa do lado de fora, o que importa é o Cristo do lado de dentro. E por Ele nós vivemos, por Ele nós andamos, a Ele nós servimos. Então não nos importa o que falou o homem, prometeu o homem, disse o homem. Importa sim o que falou Deus. E Ele disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Mas encontramos pessoas frustradas com a religião, que daí mudam o seu endereço, mas continuam com as mesmas atitudes. E a verdade é que elas precisam mudar a sua crença. A crença que não é uma igreja, não é uma placa, mas é um Cristo vivo que muda o seu caminho. E Ele é o único caminho que pode te levar até Deus. Não adianta ficar correndo. Não existe outro lugar. O lugar é Jesus. É por Ele que nós podemos ter um relacionamento com o nosso Deus. E esse exemplo da fuga por causa da frustração, ela é muito conhecida por todos aqueles que leem a palavra do Senhor e que estão lendo a palavra do Senhor. Mas nós podemos facilmente nos lembrar do profeta Jonas, que era um homem de Deus, a boca de Deus. Mas de repente ele recebe uma missão tão grande de Deus para falar para um povo que na sua cabeça não merecia misericórdia. Então ele escuta Deus falando e daí o que ele fala? Eu vou fugir. Deixa eu mudar o meu endereço. Eu vou levar o que Deus falou, mas eu vou para o lugar que eu quero. Eu vou distante de Deus. Meu querido, você pode se esconder aonde você quiser. Em cima da mais alta montanha. Dentro do apartamento mais escondido, mais longe da civilização. Dentro do mato, no meio do mato, que é o sonho de muitos. Eu vou me aposentar, vou morar num sítio, não quero mais ver gente. Você pode se esconder lá, mas deixa eu te falar que Deus te encontra aonde você está. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores do mundo. Em todas as partes do mundo, o nosso Deus ali está. As suas mãos estão estendidas ainda hoje para salvar. Então, por mais que você tente fugir, deixa eu te falar, que não tem aonde você se esconder dos olhos de Deus. Está lá Jonas tentando fugir, é lançado ao mar. Quando ele é engolido por um peixe, no fundo do mar ele faz uma oração. E eu louvo ao nosso Deus porque Ele nos escuta. Ele escuta todo aquele que o clama, ainda que não tenha reconhecido que salvação é só nele. Eu me pergunto qual é a oração que Jonas fez no fundo do mar. E eu só posso entender que essa oração foi uma oração de arrependimento, dizendo: Senhor, os teus caminhos são santos, a sua vontade é perfeita. Então me leva para a tua vontade, porque na tua vontade eu sei que existe vitória. Está lá Jonas sendo lançado do peixe, e ele chega, então ele vai cumprir a missão pela qual ele foi chamado. E eu estou entendendo da parte do Senhor que hoje, falando de frustração, e essa madrugada, enquanto eu orava sobre isso, Deus está mandando muito claro a sua mensagem, dizendo: pare de fugir. Não adianta você se mudar. Não adianta voltar para a terra dos teus sonhos. Não adianta sair do bairro que você mora, mudar de cidade. Não adianta mudar o seu endereço. Está na hora de você mudar a sua vida, dizendo: Senhor, direciona os meus passos, faz da minha vida a tua vontade. Segundo comportamento que nós vemos com a frustração é a evitação. Alguém já evitou falar com você? Alguém já evitou andar pelo mesmo caminho que você anda? Alguém já evitou passar pelo mesmo lugar a segunda vez? E eu vejo que essas pessoas que saem da frustração através da evitação, elas têm essas eternas desculpas de que tudo está bem. Porque você vai conversar com essas pessoas, ela diz: está tudo bem, mas não olha nos teus olhos. Não aperta a tua mão. Não senta com você. Não conversa com você. Mas está tudo bem. Olha, eu estou frustrado, eu estou fugindo, eu estou evitando, mas está tudo bem. Mas chegou a hora, meus irmãos, de nós sermos a família de Deus. E de pararmos de evitar as circunstâncias. Porque se nós estamos dentro da casa e somos uma só família, é aqui que nós devemos nos ajustar para que esse mecanismo chamado igreja seja completamente funcional. Após a pessoa ser frustrada por passar, ela passa a evitar situações parecidas. Ela passa a evitar lugares e pessoas, porque ela tem medo de se frustrar novamente.
E tem um ditado muito antigo, eu creio que é da época do irmão Aidson, que diz que cachorro que foi picado por cobra corre de mangueira. E é essa a questão de pessoas que estão frustradas. Elas ficam evitando, elas entram num solo onde elas estão evitando tudo. Eu não quero contato, eu quero estar separado, eu quero estar sozinho. Então, daí, nós começamos a ver que essas pessoas ainda buscam palavras, e existem tantas palavras hoje em dia que não são de Deus e estão colocadas como se fossem de Deus. E tem umas palavras que dizem, olha, se você falhou, pare e tente novamente. Falasse isso para o povo de Israel, quando tinham que batalhar, às vezes, no mesmo dia, 2 vezes. Não, para, descanse e tente novamente. Eles nunca faziam isso sem consultar a Deus primeiro. Podemos ou não, Deus, ir para a batalha novamente? Devemos ou não fazer isso novamente? E a verdade é que essas palavras que vêm para te encher de você mesmo nada mais servem, porque simplesmente maqueiam um problema que você precisa enfrentar. Palavras como você nasceu para vencer, você nasceu para ser um campeão, tudo vai dar certo. Palavras que estão enchendo pessoas e as pessoas estão cheias de coisas que não servem para nada. E daí então elas ficam no seu canto tentando evitar a participação, tentando evitar de estar no meio. Mas isso é fruto, sim, ou melhor, é um comportamento de alguém que está frustrado. Nós precisamos voltar ao início de tudo, meus irmãos. O momento em que nós aceitamos a Jesus, em que nós orávamos e às vezes as nossas orações não eram respondidas, mas nós não nos frustrávamos, porque nós entendíamos que Deus tinha pensamentos para nós, pensamentos de paz, planos de paz para nos dar o futuro, o plano, o resultado que nós esperávamos, e que Ele sempre faz abundantemente mais do que pedimos e pensamos. E se nós agíamos dessa forma quando o aceitamos, por que com o passar do tempo nós deixamos isso de lado? E vale muito mais aquilo que lemos, ou que ouvimos, ou que chega aos nossos ouvidos, ou diante dos nossos olhos. E esquecemos de escutar a boa voz do nosso Deus. Não devemos ser cristãos frustrados, e parece que é isso que impera na casa de Deus hoje. Homens e mulheres que não se realizam no mundo, não realizam-se em lugar nenhum, e daí então largam as suas frustrações diante de Deus, dizendo, não tem nada melhor. E vivem em algo que é fictício, algo que não existe. Mas eu vivo, meus irmãos, no Evangelho, que é o poder de Deus e loucura para o mundo. Eu não aceito ser frustrado, porque eu sei que a única coisa que pode frustrar os meus planos são os planos de Deus, que são maiores do que os meus e vão se cumprir. Nós precisamos voltar ao início e entender de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. A frustração ela é vencida com a companhia certa. Se o Senhor não estiver conosco, nós não sairemos daqui, falou Moisés. Se o Senhor não for conosco, eu não saio desse lugar. Eu posso andar 40 anos no deserto, mas Ele tem que estar comigo. Eu posso passar vendo mesmo cenário 40 anos, chutando pedra, olha, pisando na areia quente. Eu posso passar no meio de cobras, de escorpiões, mas Deus tem que estar comigo. A companhia certa faz toda a diferença. Então chegou a hora dessas pessoas que querem evitar, como forma de resposta à frustração, chegou o momento dessas pessoas se confrontarem com a palavra e se encontrarem com o tudo. Porque quando nós encontramos com Cristo, nós entendemos que tudo tem um porquê. Deus nunca nos deixa sem resposta. Palavra do dia para você, que busca a evitação por causa da frustração. Acho que é uma cacofonia, né, Jura? Evite evitar. Sozinho você morre. E não pense que não vem que você está sozinho. Porque nós somos um povo que é guiado pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele traz comunhão. E quando está faltando comunhão, é sinal que o inimigo está entrando no meio. Mas chegou a hora do nosso Deus, uma vez mais, reinar na sua casa. Em frente à realidade.
uma das maiores compositoras e autoras teatrais do meio evangélico de todos os tempos, passou por uma grande frustração na sua vida. Tinha terminado de cantar, e ela sai da igreja, ela vai pegar alguma coisa do lado da igreja, a igreja tinha uma janela. Tinha terminado o culto, e daí ela escuta os comentários daqueles que tinham ficado. Essa mulher não canta nada. O que ela pensa em subir no altar do Senhor e tentar fazer alguma coisa para Ele? Que voz desafinada. Ela não sabe o ritmo das músicas. Falaram tudo o que imaginavam, mas pensavam que estavam falando para a parede enquanto ela estava do lado de fora. E ela escuta tudo aquilo e vai para a sua casa em lágrimas. Mas quando ela chega na sua casa, ela tranca o seu quarto e ao invés de invitar, ela convida o doce Espírito Santo para ter um momento com Ele. E nesse tempo com o doce Espírito Santo, ela vê as suas falhas. E a verdade é que nós não somos perfeitos como gostaríamos de ser. A verdade é que nós temos muitas falhas. Mas nós precisamos saber para quem nós estamos fazendo o que nós fazemos. Porque a Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa mulher se desmancha na presença daquele que tem poder para restaurar. E o Espírito Consolador a envolve e a começa a inspirar. E a maior parte dos cânticos que nós ouvimos hoje em dia, a maior parte dos teatros que nós vemos representados nas igrejas hoje em dia, são frutos desse momento onde chegou a frustração com aquilo que falavam. Mas chegou o momento de glória com aquilo que Ele fala. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor nos diz, é tempo de comunhão com o doce Espírito Santo. É tempo de nós estarmos na presença dEle. E Ele vai fazer em nós algo que nós nunca poderíamos imaginar. Pessoas que se comportam com a frustração através da compensação. Para lidar com a frustração, a pessoa tenta compensar a perca com outras satisfações. Você conhece alguém assim? Alguém que se frustra com o relacionamento e daí se tranca no quarto no final de semana e come um caminhão de chocolate. Diz assim, eu estou frustrado amorosamente, então vou engordar. Pessoas que se frustram nos seus relacionamentos, daí se entregam ao álcool e às drogas. E daí dizem, esse é o meu melhor amigo, esse é o meu melhor companheiro. Pessoas que se frustram nos relacionamentos e daí se relacionam com centenas. Parece que é a versão 2018 do nosso rei Salomão. Eu quero só ficar. Eu não posso me comprometer, mas ficar eu posso. E daí está compensando pela sua frustração, tentando compensar com algo que lhe dá prazer. Pessoas que estão frustradas com o seu eu, com a sua aparência, com a sua essência, que daí cultuam o seu corpo e se entregam nas academias como se fosse o seu único objetivo da vida. Falaram que a academia é o lugar que a frustração sai pelas janelas. Pessoas que estão mal resolvidas. E vocês podem ver que é verdade, porque tem mulheres lindas dentro da academia e tem homens simpáticos na academia. E a gente fica perguntando, o que estão fazendo aí esse povo? O que querem melhorar se o que Deus já fez é perfeito? Mas se aplicam nisso, e a única coisa que eu posso entender é que estão frustradas com alguma coisa em si mesmo. Que precisam resolver algo que é interno e não externo. Ou seja, a compensação nada mais é do que uma base falsa para que se coloquem os pés. E quem lida com a frustração pensando na compensação, dizendo, olha, porque Deus não me deu isso, então eu vou fazer isso. Porque o pai não fez isso, então eu vou agir dessa forma. Essa pessoa tem um fim e esse fim é triste. Quarta reação com relação à frustração, e daí eu já começo a pregar. É a agressão. Quando o argumento falta e daí a grosseria prevalece. Aquelas pessoas que chutam o cachorro nem sabe o que fez. Respondem mal a todas as pessoas.
discutem no trânsito porque estão frustradas com o trânsito. E daí atrás ainda tem o sinal do peixe, né? Um adesivo, eu sou filho de Deus. Pessoas que agridem os seus filhos ou os seus cônjuges. E a verdade é que a agressão nunca será uma resposta justificável à frustração. Nunca. Nunca. O nosso bom Jesus mesmo disse, olha, se um dia te ferirem um lado da face, dê o outro. O motivo pelo qual nós vemos tantas notícias terríveis nesses dias é que nós vivemos no meio de uma geração que é completamente individualista. É o meu eu que tem que prevalecer. É o que eu penso, o que eu faço, o que eu sou. Isso tem que vencer. E porque são tão individualistas, então fica mais fácil comprar uma arma do que lidar com os seus problemas, com as suas misérias. É mais fácil gastar dinheiro do que sentar e pedir um bom conselho. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas frustradas agindo de uma forma completamente agressiva. E a agressão nunca será uma resposta certa. Porque a agressão, ela fere completamente aquilo que nós somos em Deus. E aquilo que Deus planeja em nossas vidas. Nós somos orientados por Deus a sermos simples e prudentes como uma pomba. Nós devemos pensar antes de agir. Nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Por isso eu entendo que é hora de nós pedirmos ajuda do alto e não ficarmos dependendo de autoajuda. Estou com um camarada tão frustrado. O homem tem milhões, tem uma fortuna muito boa. Mas esse homem está afundado num litro de um uísque. Todas as manhãs que eu chego na sua casa, ou ele está bêbado na sala, ou ele está bêbado na escada. Ou não conseguiu chegar no quarto, ou nem saiu da sala para o trabalho. Porque está frustrado em si mesmo, e daí ele está buscando a sua resposta em autoajuda. Deixa eu ler livros, que livros vão me ajudar. Deixa eu buscar a ajuda daqueles que conhecem. Tem tantas pessoas boas para me ensinar um caminho, ferramentas para me mudar. E todas as vezes que eu o encontro, independente da condição que ele está, eu olho para ele e digo, o que você precisa é Jesus na sua vida. E daí, por muitas vezes ele ironiza, então você que conhece, liga para ele. Pede para ele vir falar comigo. Mas eu creio, meus irmãos, que o nosso dever é jogar a semente, e quem faz a semente crescer é o Espírito Santo. E em nome de Jesus, esse homem ainda vai ser livre, porque vai se encontrar com ele mesmo diante do espelho e vai ver as suas misérias e reconhecer que em Cristo nós podemos ser uma nova criatura. Chegou esse momento de nós pedirmos ajuda do alto, porque todos nós nos frustramos e todos nós agimos, reagimos de uma forma quando nós estamos frustrados. No texto que nós lemos, é uma história fantástica, meus irmãos. Porque parece que pela primeira vez Jesus estava fazendo um milagre que não estava dando certo. Jesus pergunta ao homem, e pergunta, o que você está vendo? Olha, eu estou vendo homens como se fossem árvores. Estão árvores como se fossem homens, porque elas se movem. Um cego em meio a muitos outros cegos. Porque essa passagem está repleta no meio dos fariseus. Os fariseus são aqueles que estavam perto de Jesus, mas não reconheciam quem Jesus era. E que tristeza na alma desses homens de estarem perto da fonte da vida e estarem praticamente mortos. Está lá esse cego. E assim por tantas vezes estamos nós. Que um dia fomos tocados por Deus, mas continuamos lidando com as mesmas coisas por tanto tempo. E agora eu creio que nós precisamos de um milagre completo na nossa vida. Não adiantava Jesus ter deixado esse homem e falado, olha, já que você está vendo um vulto, então tá bom, continue assim. Mas Jesus queria completar a boa obra na vida desse homem. Prestem atenção no texto uma vez mais. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Trouxeram-lhe o cego. A Bíblia não fala que o cego estava se expondo, gritando, usando daquilo que ele tinha de bom para dizer, Jesus, olha para mim. Mas eles trouxeram o cego para Jesus.
E eu creio que por tantas vezes nós devemos ser trazidos diante de Cristo, para que a gente possa entender que existe um completo milagre para as nossas vidas. Eu falo nessa manhã a muitos frustrados. E eu sei que essa mensagem não é só para casa, mas é para aqueles que estão em casa. Pessoas que, como esse cego, já receberam um toque do Senhor, mas que precisam do milagre completo. Que precisam de uma vez por todas a mudança total na sua vida. Pessoas que precisam voltar a ver que a situação que passavam era uma situação temporária. Era uma situação que tinha um dia determinado. Jesus estava chegando e era no fim dessa situação. E eu creio que Jesus chegou aqui nessa casa hoje, na hora certa, no fim de uma história que ia se tornar trágica. No fim de alguém que estava perdendo a sua cabeça e dizendo assim, olha, pela frustração eu vou agir dessa forma. Mas hoje começa algo novo e excelente para a glória do Senhor Jesus. Esse homem saiu da sua casa nesse dia e no meio da multidão e talvez no lugar em que ele sempre esmolava. Mas quando ele chega diante de Jesus, quando o trazem diante de Jesus, mais do que visão para os seus olhos, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, chega de esmola, chega de viver de restos. O que eu tenho para você é vida e vida com abundância. O que eu tenho para você é algo que excede qualquer entendimento. É paz no meio da maior tempestade. O que eu tenho para você é segurança, ainda que o mundo esteja saindo debaixo dos teus pés. Era essa mensagem que Jesus estava dando para esse homem. E é essa mensagem que ele manda para nós hoje. A nossa situação ela é temporária. Chegou o fim dessa situação. Com Jesus chegando na vida dele, chegou a possibilidade de lutar com dignidade para conquistar o melhor. E como é bom quando nós andamos com a nossa cabeça erguida. E quem nos dá dignidade é Jesus. Não olha o nosso passado, não, Ele perdoa o nosso passado, lança no mar do esquecimento, e daí nos mantém pela sua misericórdia dia após dia. A Bíblia fala que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem por todos os dias. A bondade de nos dar o que nós não merecemos, e a misericórdia também de não nos dar o que nós merecemos. Todos os dias o Senhor está olhando para nós, cuidando de nós e nos mantendo em pés. E por isso nós devemos dar glórias ao seu santo nome. Eu falo essa manhã, há frustrados que precisam, como esse cego, ser tirados para fora da aldeia. Porque Jesus não fez um milagre no meio. Mas a Bíblia fala que Ele pega, eles estão querendo que Jesus toque no cego. Mas o texto fala que Jesus pega na mão do cego e tira o cego para fora da aldeia. Jesus quer fazer muito mais do que nós pedimos. E ainda hoje continua andando ao lado do seu povo. Saia para fora da aldeia. Porque no meio da aldeia, o sentimento que está não é bom. O sentimento que está na aldeia são daqueles que são curiosos, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam no que pode acontecer. Ser tirado da aldeia significa que ele foi tirado, deixou a sua família para trás, deixou a sua parentela, deixou a sua cultura, deixou os seus gostos, deixou as suas opiniões. Mas agora ele estava do lado de um desconhecido. E não tinha o que fazer porque era cego. Vai correr para onde? Mas Jesus está pegando as suas mãos e guiando os seus passos até o lugar que ele diz, aqui, é aqui que começa a sua nova história. Longe daqueles que podem te trazer dano. E isso significa que para nós precisamos ter uma nova comunidade, nós temos que ter comunhão com pessoas que estão no mesmo caminho. Precisamos sair da aldeia daqueles que são os eternos frustrados. De frustração tem gente aqui na América que tem diploma, que é PhD em frustração. Deu tudo errado na minha vida, eu fui lançado para a América. Eu cheguei aqui e olha, eu não sei por que eu estou aqui. Deixa eu te explicar por que você está aqui. Porque o bom e misericordioso Jesus abriu a porta da fronteira para você chegar aqui e Ele tratar com a sua vida. Saia para fora da aldeia.
Porque na aldeia você vai continuar recebendo esmola. Na aldeia você vai continuar recebendo tapinha nas costas. Na aldeia você vai continuar sendo chamado pelo nome, mas vai ser visto pelo teu problema. Tanto que nós não sabemos o nome desse cego, mas sabemos que ele era cego. Talvez chamassem ele do ceguinho da esquina da rua do meio, né? O ceguinho da rua sem saída. Mas eu amo a Deus, porque quando nós lemos esse texto, nós vemos completamente a história desse homem mudada. Porque nós não vemos um ceguinho qualquer, nós vemos um homem que teve a sua vista sendo dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um milagre do Senhor que aconteceu nele. E quantos aqui, como eu, que precisam de milagres do Senhor? Como eu estou pedindo um toque desse Jesus. Mas muito mais do que um toque, Jesus teve o prazer de andar do lado dele. E disse assim, olha, vem comigo. Ainda que você não saiba o caminho, fica tranquilo porque eu sei. Teus pés não vão tropeçar pelo caminho que eu vou. Aleluia. Você vai chegar no lugar que eu tenho proposto. Será que esse cego pensava que ele ia ser curado? Será que ele achava que aquele seria o dia mais brilhante da sua vida? Porque muito mais do que ver homens de distância, ele viu Jesus de perto. Como que você saiu de casa hoje? Para prestar mais um culto? Ou para prestar o teu culto ao Senhor? Você saiu para ser mais um no meio da multidão, ou você saiu para ser o único dentro da casa? Para poder erguer as mãos e dizer, Senhor, o teu nome deve ser exaltado. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Deixa sua família, sua parentela, e escuta somente a voz de Deus. Hoje Deus te diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Não existe frustração que seja maior do que os planos do meu Deus. Não existe buraco que seja tão sombrio que a luz do nosso Jesus não possa iluminar. Não existe estrada sem saída quando Cristo continua sendo a porta de entrada. Ele tem algo novo para nós. Eu falo nessa manhã, frustrados que evitam. Chegou a hora de parar com a sua comiseração e enfrentar que é a hora de mudança. Com a certeza de que em Deus nós faremos proezas. Você que está nesse mundo pensando que é só você, que ninguém te vê, Deus te viu. E hoje é dia de você tomar uma posição nele. Eu falo nessa manhã, pessoas frustradas e deslocadas. Pessoas que a mudança geográfica não adiantou em nada. Um profeta passou por isso. Ele saiu tanto da posição que ele parou numa caverna. Mas daí lá nessa caverna ele chegou a pedir a morte. Olha, eu quero morrer. No momento de auge, Deus ouvia aquilo que ele falava. Ou o mundo ouvia aquilo que Deus falava através dele. Mas agora ele está dentro de uma caverna pedindo a morte. Mas eu amo o meu Jesus, porque o meu Jesus chega com uma voz suave. Chega como um vento suave. Não precisa fazer aquele furacão. Não, Jesus chega. Jesus está aqui. Enquanto esse homem pensava em morte, Jesus tinha para ele vida e trabalho. Você volta pelo mesmo caminho que tem coisa que você deixou sem fazer. Ainda tem rei que você precisa ungir. Ainda tem mensagens que você não entregou. O Senhor vai lá e Ele cura a frustração com o seu sussurro. Eu creio que nessa manhã o nosso Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. A nossa jornada ela é longa ainda em Cristo. Eu falo a pessoas que são frustradas com a fé que estão aqui. Pessoas que pensam que tudo era um conto de fadas. Milagres só na Bíblia, nunca vi um. Mas só o fato de nós estarmos aqui, respirando, vendo, ouvindo, termos chegado aqui com os nossos pés. E não porque nós quisemos, não. Tudo começa nele. Se estamos aqui foi porque Ele nos orientou a chegarmos aqui. Por tudo isso nós deveríamos glorificar o Seu nome em todo o tempo. E entender que não é um conto de fadas. Deus, Ele é real, a Sua palavra verdadeira.
e ainda hoje continua fazendo aquilo que apraz ao nosso Deus. Pessoas que se desgastaram com tantas profecias profetadas que nunca se cumpriram. Mas hoje é dia de renovo, porque Jesus está aqui. E Ele te fala, pare de olhar para as promessas e olhe para mim. Quantas pessoas talvez tiveram chegado ao lado desse cego e falado, olha, eu vou te manter. Você não precisa mais esmolar, eu vou te mandar o dinheiro todos os meses, e talvez tenham falhado na sua promessa. Mas o meu Jesus chegou para ele no momento certo, andou com ele e deu a ele a visão. O Senhor tem coisas grandes para fazer em nós. O homem pode falhar nas suas promessas, mas olhando para a palavra de Deus, não teve uma que ele falhou até hoje. E eu não creio que ele vai falhar nas que ainda faltam. Principalmente na qual ele diz que Jesus vem e que nós vamos para casa. Nós devemos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. O homem pode ter te frustrado, mas Deus é fiel e nenhum dos seus planos caem por terra. Se não se cumpriu até agora, alegre teu coração, porque pode se cumprir ainda hoje. Ele é fiel para cumprir. E eu estou descansando na promessa do Senhor nesses dias, porque eu sei que o que há de vir virá e não tardará. Eu estou descansando nas promessas do Senhor como igreja, porque Ele disse para nós que Ele tem para nós uma casa preparada. E todas as vezes que o meu coração se enche com o que eu vejo e eu escuto Ele dizendo, não é aí, eu não posso me frustrar, mas eu tenho que me alegrar, porque eu sei os planos que Ele tem para nós, que são maiores e mais abundantes do que qualquer promessa ou alegria que nós possamos ter. Ele é Deus. Então eu termino aqui, meus irmãos. Frustração não é algo externo. As suas raízes são internas. Mas elas não crescerão a menos que a gente permita. Pensem na vida de Paulo. Esse homem passou por tantas coisas. E aparentemente parece que ele poderia ser o homem mais frustrado da vida. Perseguição, apedrejamento, naufrágio, chicotada, prisão, tudo o que os irmãos pensaram, esse homem passou na vida. Mas em vez de eu ver um homem frustrado, eu vejo um homem realizado em Deus. Porque ele sabia né, dar glória a Deus no muito, mas também no pouco. Ele sabia que as aflições de agora não são nada comparada com a alegria que nós teremos. Ele sabia que por maiores que eram as dificuldades, maior era aquele que estava nele e que está em nós. Esse homem não deixa ser frustrado, mas ele nos deixa uma palavra em Filipenses 4,13 que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria falar grego, mas eu não falo. Mas eu amo a Deus porque nós temos tantas ferramentas boas hoje. E nós temos a possibilidade de ter bíblias e paralelos no grego, pelo computador, pela internet. E eu fui procurar essa palavra, naquele que me fortalece, hoje de manhã. Fortalece. Tem uns que pensam que fortalecer é comer espinafre e ficar que nem o papai. Mas fortalecer aqui significa o próprio Deus nos dá poder. Ele nos dá poder. Se Ele deu poder para pisar serpentes e escorpiões, o que é vencer as frustrações da vida? Com o poder de Deus nós podemos andar, meus irmãos, de vitória em vitória, para a glória do seu santo e precioso nome. Em todo o tempo, tudo o que vier, tudo o que acontecer, tenho certeza absoluta que, embora esteja talvez fora do nosso controle,
não está fora do comando do nosso Deus. Ele zela por nós, Ele cuida das nossas vidas. O meu convite a nós hoje como igreja, a você que está no nosso meio, a você que está nos acompanhando hoje, olhe para dentro. Chega de mostrar o que está por fora, olhe para dentro. Existe algo em você que precisa ser enfrentado ou mudado. Tem algo que você precisa que acabe hoje. E daí eu volto para o texto que nós lemos. Porque esse texto não diz para nós se o cego queria ou não ser curado. Fala que os homens queriam ver um sinal. Fala que os homens levaram, queriam que Jesus tocasse nele. Mas não fala que o cego estava dizendo, eu quero ser curado. Existe algo que precisa ser enfrentado ou mudado na sua vida. Se houver, faça a mesma coisa que o cego fez. Acompanhe o Senhor nessa caminhada para fora da aldeia. Para fora daquilo que é normal, daquilo que é natural para você. E aí, nesse lugar, Ele pode te dar visão e mudar por completo a sua vida. Uma caminhada com o Senhor faz com que milagres aconteçam. Esse texto, como eu falei, parece ser o único. Onde Jesus aparentemente parece que estava tinha errado no milagre, não tinha se completado. Você já está vendo? Olha, eu vejo os homens como se fossem árvores que andam. O texto podia terminar aqui. Mas Jesus vai muito além daquilo que nós vemos. E Ele indo além, Ele põe as mãos sobre os olhos. E olhando firmemente, Ele deixa esse homem completamente restabelecido, a ponto de que ele via ao longe distintamente. O milagre da salvação, a maioria de nós aqui já recebeu quando disse, eu aceito Jesus. Ou todos aqueles que aceitaram já receberam. Mas existem milagres que precisam ser realizados na nossa vida. E vai da nossa decisão de andarmos com o Senhor Jesus. Ainda quando nós não sabemos para onde nós estamos indo. Mas seguros pela sua mão, tenho certeza absoluta que o milagre vai se cumprir. O que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Deus não nos chamou para que nós vivêssemos cheios de fardos, cheios de cargas que não são nossas. Deus não nos chamou para levarmos nada em excesso, mas Ele nos chamou para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Então eu entendo que hoje o que o Senhor quer fazer para nós é o que Ele fez com esse cego. Nos libertar de nós mesmos. Então nós precisamos sair para fora da aldeia. Para fora daquilo que é comum para nós. Para fora daqueles que nos conhecem e conhecem os nossos vícios, os nossos erros e os aceitam. Mas nós precisamos sair para fora para que o Senhor Jesus complete a sua obra em nós. Quero te convidar a fazer uma oração nessa manhã.